Bom dia, gente. Hoje sou eu que estou aqui. Fui incumbida pelo pastor de estar batendo esse papo com vocês. E eu, como sempre digo, quando subo no púlpito, que eu não sei pregar, não sou pregadora, não tenho essa intenção. Eu quero bater um papo com vocês. Hoje é domingo de Páscoa, a sexta-feira da tristeza, do sofrimento, da morte passou. O sábado do luto também já ficou para trás. E hoje é o domingo da ressurreição. Hoje, enfim, aconteceu aquilo que a gente prega, acredita e vive a vida toda, de que é que Jesus ressuscitou. É a data com certeza mais significativa para nós, né? A gente pregar uma verdade. Jesus morreu, como tantos outros profetas, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E hoje é o dia da ressurreição, é o dia da celebração da vida, a celebração de que o nosso Deus é um Deus diferente. Então hoje eu quero conversar com você. Eu sei que tem gente que acordou um bocadinho mais cedo, teve gente que falou que ia tentar acordar um pouquinho mais cedo. Domingo em que a gente está vivendo essa realidade, né, de que não está tendo culto na igreja, com certeza todo mundo fica na cama até mais tarde, todo mundo fica bojando de frente para a televisão, né? Essa quarentena tem feito muita gente ver filmes, fazer coisas que não estavam acostumados. Ontem mesmo a gente estava vendo um filme aqui em casa, eu falava para as meninas, bota um filme aí que está todo mundo comentando de um filme sobre o milagre da cela 7 e dizem que é para chorar. E eu quase não choro, quase não tenho esse tipo de dificuldade, não é verdade? Então eu pedi para colocar. Gente, eu chorei a vida no filme, né? Eu tentando me controlar, mas não deu. Então você consegue fazer coisas na quarentena de que já não conseguia fazer, de que ia botar um filme para ver, né? Domingo está sendo uma coisa atípica também, porque a gente fica aqui, eu estou sentada numa mesa, olhando para o celular, você não está aqui na minha frente, né? Eu estou em frente para a Jéssica, né? Tem Josiane ali, tem o pastor ali me olhando, mas eu não estou com o meu povo, o povo não está olhando para mim, eu não estou olhando para a carinha de vocês, mas vocês estão me vendo, que bom por isso. E hoje eu queria conversar com vocês justamente sobre a ressurreição. O que a ressurreição traz de fato na nossa vida, né? Com a ressurreição, Jesus trouxe a vida para cada um de nós. Mas eu quero, de uma forma diferenciada, tratar de uma maneira diferente, de um olhar diferente de como ele fez na vida das pessoas ao ressuscitar. E eu queria que você acompanhasse comigo em João capítulo 20, versículo 10, diz assim: e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Jesus, ao aparecer para Maria Madalena, ele aparece no momento em que Maria Madalena está desolada. Ela está desesperada porque Jesus havia morrido.
né? E é uma dor para ela tremenda, porque ela ainda não tinha vivido o milagre da ressurreição. Hoje, pra gente, é muito simples a gente falar que a sexta-feira era a sexta-feira da dor, que o sábado foi o sábado do luto e de que hoje é o domingo de Páscoa, então é o dia da ressurreição. Porque a gente sabe de que ele morreu na sexta-feira, que no sábado o corpo dele ficou lá naquela pedra, naquele túmulo, e no domingo ele ressuscitou. Mas para Maria Madalena, aqui, ela ainda não tinha vivido o milagre da ressurreição. Ela não sabia que ele tinha ressuscitado. Então ele vem no momento para Maria Madalena, no momento de desolação total, no momento que ela está triste toda a vida, no momento que ela está se sentindo perdida, sozinha, e aí ele chega para ela para trazer para ela o entusiasmo. Como é que ela ia chegar para o povo dizendo que Jesus ressuscitou de uma maneira desolada? Quando Jesus ressuscita na nossa vida, a ressurreição de Jesus traz para a gente um entusiasmo diferente. Veja que ele fala que ela conversa com ele e aí sim ela vai contar para todo mundo de que ele ressuscitou. Então ele traz para ela um entusiasmo porque ela estava desanimada. Eu vejo de que a ressurreição de Jesus traz para a gente um entusiasmo diferente. A gente não pode falar Jesus ressuscitou de um jeito de um jeito diferente a não ser de Jesus ressuscitou. Não tem como eu falar Jesus ressuscitou, né? Jesus, ele morreu, Jesus estava lá, né? Sofreu pra caraca, Jesus. E aí agora ele está aí, né? Ele apareceu, Jesus ressuscitou. Não tem como você fazer um negócio desse, né? Ele chega para Maria e Maria está triste e ele fala para ela: por que você está chorando? Não chora não, chega de choro. Agora é a hora de alegria, porque eu ressuscitei. Então assim, eu vejo que a ressurreição de Jesus, domingo de Páscoa, é o dia, é o momento, é a hora do entusiasmo. Ele traz entusiasmo para aquele que estava desanimado. Se você está desanimado, se você está desanimada, se você está meio que está complicada toda essa situação, eu queria que você hoje, pelo menos, vivesse de uma forma diferente, com entusiasmo. A ressurreição de Jesus traz entusiasmo para quem estava desanimado. Então não tem como um crente pregar essa verdade e viver desanimado. Não tem como um crente pregar a ressurreição de Jesus com um olhar triste e desanimado. Maria Madalena estava chorando, ela estava triste, porque ela estava procurando um Jesus morto. Mas ao encontrar o Jesus vivo, ela é tomada por um entusiasmo para trazer a boa notícia para todo mundo. Mas a ressurreição de Jesus também traz algo bastante diferente. Segurança para quem estava com medo. Olha aí, João 20, 19 até o 21 diz assim: ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui mostra para mim que a ressurreição de Jesus traz segurança para quem estava com medo. Quando Jesus foi morto, os discípulos se esconderam porque eles ficaram apavorados com medo dos judeus. Porque eles pegaram Jesus e crucificaram Jesus. Os discípulos se esconderam, ficaram cheios de temor, apavorados. E eles se esconderam para que ninguém os achasse. Mas eles também estavam se sentindo culpados, porque eles largaram Jesus lá. E às vezes, muitas vezes, isso acontece com a gente. A gente, quando faz uma bobagem, a gente, quando faz alguma besteira, quando a gente pensa mal de alguém, quando a gente comete algum pecado, quando a gente deixa de fazer alguma coisa, a nossa
sequência sempre vou me esconder, vou ficar na minha, não quero papo com ninguém, quero ficar só. Muitas vezes a gente se sente culpado, né? E aí a gente quer se autopunir, como se a gente tivesse esse poder. E os discípulos estavam assim, porque além do medo dos judeus, eles estavam pensando, larguei Jesus sozinho, né? Eu estava com esse homem, eu ouvi ele pregando, eu ouvi ele fazendo coisas tremendas, e de repente eu largo ele só. Essa semana também a gente viu um filme de Moisés, e aí a gente em casa estávamos dizendo de que a gente compartilha da Bíblia. Mas aquele povo viu Moisés fazer coisas tremendas. A gente estava dizendo no momento em que Moisés se coloca de frente para o mar e vem Faraó atrás e ele coloca o cajado e abre o mar. As crianças estavam brincando na sala e por um momento elas pararam, os gêmeos ficaram olhando para o mar e falaram, caraca, vó, por que ele está fazendo isso? Como é que ele fez uma coisa dessa? Porque ele simplesmente abriu o mar e passando baleia e passando aquela coisa toda e o povo passando por dentro do mar. E depois que o povo passou, a gente conversava aqui dentro de casa. Gente, esse povo viu o mar se abrir. Esse povo viu pragas sendo colocadas naquele momento. E aquele povo... Gente, água para mim, por favor. Né? Na igreja tem aquela irmã maravilhosa que vem com um copinho. Aqui também tem que ter um copinho, né, gente? Porque eu tô... né? Eu tenho que ter... Pode ser garrafa, querido, não tem problema não. Eu bebo água que é de verdade. Água da montanha. Só um momento. Delícia, maravilhoso. E aí a gente estava vendo aquilo tudo e estava falando assim, meu Deus, esse povo viu isso tudo. E o povo falava besteira. Eu fico imaginando os discípulos da mesma forma. Gente, a gente viu aquele homem fazer aquilo tudo, o homem perfeito, o homem sem pecado. A gente largou ele lá sozinho. Então, além de tudo, eles estavam com medo, eles estavam arrasados. E aí Jesus aparece para eles. Para quê? Para trazer segurança para aqueles homens. A presença de Jesus trouxe paz. Você vê que o texto diz, paz seja convosco. Essa palavra hoje tem um sentido muito tremendo para nós. A gente vive num momento tenso, de quarentena obrigatória, aonde está todo mundo com medo, aonde estamos andando de máscaras, aonde se alguém espirra do teu lado, ao invés de você dizer saúde, você faz o seguinte, sai correndo, porque você não sabe o que a pessoa tem. Essa é a realidade que a gente vive hoje. A gente vive hoje uma realidade de que olha para os velhinhos e de que ao invés de você olhar para os velhinhos e dizer assim, ai que bonitinho, eles passeando sozinhos, indo no banco, você diz, meu Deus, por que não está em casa, gente? Fica em casa. Por que não está em casa? Mas a verdade é a seguinte, está todo mundo apavorado. A gente fala, fica em casa para o idoso, mas a gente fala assim, eu não quero ficar em casa. Cadê o shopping, gente? Pelo amor de Deus. Eu quero ir ver potes na loja. Uma loja maravilhosa para mim, um Amigão. Tá fechado o Amigão. Eu quero comprar potes. Eu quero comprar bibelô para minha estante. Eu quero comprar coisa para eu tirar pó. Uns meses atrás eu não queria saber de comprar nada, mas agora eu quero comprar. Por que eu quero comprar? Porque eu tô confinada dentro de casa. E aí você quer comprar só para comprar. Você está vivendo esse momento tenso, mas Jesus vem e para trazer o quê? Paz. Ele fala, paz seja, simples assim, paz seja convosco. Quando os discípulos se reencontram com Jesus, houve um recomeço de vida. Porque eles estavam apavorados, estavam com medo, e chega Jesus, paz, acalma. É como aquela criança que está apavorada porque teve um sonho ruim ou porque levou um susto. Aí chega o pai e fala assim, ó, calma, papai está aqui. E aí como é que fica a criança? Ai, tá bom, tá bom. Ai, é essa a realidade que a ressurreição de Jesus traz para a gente hoje. No momento de caos, no momento de dificuldade, um momento onde que todo mundo só fala a mesma coisa, que momento que já tá chato pra caraca, de que é Covid, de que é lavar a mão, de que é tomar banho. Porque tem gente que também esquece, né, gente? Vamos falar a verdade, que só lava a mão, mas tem que tomar banho. Não é verdade? Porque só a mão não adianta. Toda a purificação é importante nesse momento.
É bom tomar um banho, escovar os dentes, porque sai gotículas da boca. Quando fala assim, sai gotículas. Então é a importância do asseio bucal também, não é verdade? Então a gente só ouve falar sobre isso, gente. Ninguém conversa sobre mais nada. Vai conversar sobre o quê? Vou comprar o quê? Não tem como comprar. Então você fala só sobre o quê? Covid. E quanto mais você fala, mais você é tomado por essa realidade. Porque a tua realidade começa a ser feita só daquilo dali. Ou você fala sobre Covid ou você fala sobre comida. Porque você não faz outra coisa nessa vida, nesse momento, a não ser comer. Existem pessoas fitness que estão fazendo ginástica dentro de casa. Eu acho isso lindo, tremendo, bato palma para essas pessoas. Mas eu não consigo mal levantar da cama, de ir lá fazer ginástica. As pessoas estão fazendo comidas de dieta, eu acho isso lindo, eu tenho aqui em casa essa realidade. E bate no liquidificador, mato, uma coisa linda, espinafre com brócolis, com própolis, algo realmente delicioso pela manhã para se tomar. Eu prefiro um pão, né, de milho com manteiga, e isso vai fazendo você acabando pegando algumas coisas a mais em suas regiões laterais, que depois do Covid você vai entrar em desespero. Essa é a realidade atual, mas Jesus veio e trouxe paz. Sabe o que ele está falando para você? Fica calmo, vai passar. Vai passar. E vamos falar a realidade. Não adianta se esconder embaixo da mesa, embaixo da cama, fazer 1001 coisas. Se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não estiver conosco, não vai adiantar usar máscara, não vai adiantar botar uma bolha, andar com um apicultor, não vai adiantar nada disso. Tenha paz no seu coração. A ressurreição de Jesus trouxe paz. Ele chega no meio de um monte de homem e fala, paz seja convosco. Ou seja, fica calmo, aquieta-se. Ele também trouxe com a ressurreição perdão para quem estava se sentindo culpado. Olha só em Marcos 16, versículos 6 e 7, diz assim, ó, ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizeis a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Ele vira e fala assim, ó, avisa os discípulos, mas fala para Pedro. Engraçado, né? Se ele já está falando, avisa para os discípulos, Pedro estava junto. Por que ele fala, avisa os discípulos, mas a Pedro? Sabe por quê? Porque Pedro estava se sentindo culpado. Foi o único que negou Jesus 3 vezes. Os outros negaram de boa mesmo, na cara de pau, na cara dura. Mas Pedro foi 3 vezes. E Jesus falou para ele que ele ia negá-lo. E Jesus vai e nega Jesus. Pedro, que Jesus nega Jesus, foi ótimo, né? Pedro nega Jesus. E aí ele está nesse momento culpado, porque Jesus tinha morrido. E eu fico imaginando Pedro, do jeito que ele era, que a Bíblia mostra pra gente, um pouquinho da história mostra que Pedro era bem agitado, Pedro se sentindo podre, ruim toda a vida, porque negou a esse homem. E a ressurreição de Jesus traz perdão para quem se sente culpado. Pedro negou Jesus e por isso estava cheio de culpa. O texto faz questão de dizer a preocupação de Jesus de avisar a Pedro. Quando Jesus manda avisar a Pedro, ele está dizendo assim, ó, a tua culpa, Pedro, ficou lá na cruz. A tua culpa foi perdoada pelo meu sangue, através do meu sangue. A culpa que você, de repente, está carregando hoje, por alguma coisa que você tenha feito, ficou lá no perdão de Jesus. Jesus já perdoou. A ressurreição de Jesus traz para nós perdão. A ressurreição de Jesus traz para nós o alento para quem estava se sentindo culpado. Quando você faz alguma coisa errada e alguém pega você fazendo alguma coisa errada, você fica arrasado com aquilo e aí a pessoa chega e fala, deixa, não,
Não se preocupa não, vou ajeitar isso aqui. É como se você estivesse lavando a louça, e eu já vivi muito essa realidade, das minhas filhas lavando a louça, e quebrava um copo, vocês não têm noção, irmão. Quebrava um copo meu, parecia que estava quebrando a minha vida. Um copo. Hoje eu sou curada, lavada, remida no sangue de Jesus, pode quebrar o copo, eu quebro outro. Não tem problema nenhum. Mas alguns anos atrás, quebrava um copo meu, elas ficavam geladas, trêmulas, porque quebrou um copo. Hoje elas quebram um copo, eu viro para elas, não tem mais. É só um copo. Mas antes era o desespero. É a mesma coisa com Pedro. Pedro estava se sentindo arrasado porque negou Jesus. E Jesus manda avisar para ele assim, ó, olha, não fica assim não. O meu perdão já veio. Eu ressuscitei. O teu perdão foi na cruz do Calvário. O meu sangue trouxe perdão para vocês. E caminhando para o final da minha palavra, não é assim que o pastor Hudson diz, gente? Caminhando para o final da minha palavra, olha como eu estou me sentindo, gente. Meus olhinhos. A ressurreição de Jesus traz para a gente transformação para quem não acreditava. Em João 20, volta lá em João 20, 24, diz assim, ó, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados os dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui no meu lado. Não sejais incrédulos, mas crentes. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Aqui mostra para mim um homem em que muitos de nós falam mal, né? Tomé, o incrédulo. Jesus, quando ele ressuscita, ele traz transformação para a vida de Tomé. De alguém que não cria para alguém que passa a crer. Tomé era discípulo de Jesus, andava com Jesus, ouvia Jesus falar. E quando Jesus ressuscita, ele não acredita. É preciso tocar para acreditar. Gente, vamos falar a verdade. Qual é a diferença de nós para Tomé? Quantas vezes você prega Jesus, fala dos milagres de Jesus, acredita que Jesus ressuscitou, acredita que ele pode transformar a tua história, prega isso para as outras pessoas, mas na verdade no momento X da tua vida, você precisa ver alguma coisa para acreditar. Quantos de nós fala, Tomé, que absurdo, o camarada que andou com Jesus e não acredita que Jesus ressuscitou? Gente, vamos combinar. A gente está falando de ressurreição de uma pessoa. A gente não está falando de que o teu pagamento vai cair no final do mês de uma forma sobrenatural. A gente não está falando da possibilidade de você ser curado. A gente está falando de uma pessoa que morreu, que todo mundo viu morta, sendo enterrado, e 2 dias depois, no 3º dia, a pessoa está ali olhando para a tua cara, oi, eu estou aqui. Vamos tentar pensar um pouquinho como Tomé. Você que de repente tem um ente querido que já foi. Só um momento. Voltando. Você tem um ente querido que morreu. Seu pai, sua mãe, seja quem for. Morreu, você estava lá no velório, você chorou, teve aquele treco todo lá, todo mundo chorando e tal, desceu o caixão, enfiou na gaveta, cremou, seja lá como que foi feito. Aí você está em casa, foi numa sexta-feira o enterro. Aí você está em casa num domingo, pela manhã, assistindo Globo Rural. Mentira, porque ninguém está quase mais vendo, né? Ninguém nem vê nada disso. Você está assistindo um filme. De repente, o teu ente querido aparece na sala e conversa com outras pessoas, você está ali, você e as outras pessoas. Fulano, vem cá, mamãe está aqui conversando conosco. Primeiro que você iria se trancar, de repente, fugir daquela situação.
não é verdade? Segundo que tu vai falar, quem é, que mentira é essa? Como que tá? Morreu? Cadê? Você ia querer, então deixa eu ver, eu quero tocar, quero ver se é verdade mesmo. Tomé estava fazendo isso, e não era porque só ele não cria. Tomé estava sendo verdadeiro. Ele queria ter a certeza de que Jesus era Jesus. E aí quando Jesus entra na história, quando tem a ressurreição de Jesus na vida de Tomé, Tomé passa de uma pessoa que não crê para uma pessoa que crê. Ele toca em Jesus, e Jesus acha tão importante isso para Tomé, que ele fala para Tomé, toque em mim. Porque ele podia chegar para Tomé e falar assim, você acredita, porque tá me vendo, se não é um problema teu, fica aí no teu jeito de não acreditar, na tua incredulidade, e ponto final. Mas Jesus olha para Tomé e fala para ele assim, eu sei que você não está acreditando, toca aqui, sou eu sim. Bota a mão aqui, sou eu sim. E Jesus tem compaixão de Tomé, porque ele entendia a limitação de Tomé. A transformação da ressurreição na vida de Tomé foi transformar de verdade uma pessoa que não acreditava de que seria possível um homem ressuscitar. E ele olha para Jesus, toca em Jesus e começa a acreditar. Hoje é domingo de Páscoa, dia de ressurreição, dia de descansar no Senhor, porque assim como ele fez com Maria Madalena, transformando o desalento dela em entusiasmo, transformando a culpa de Pedro em perdão, transformando a incredulidade de Tomé em um homem que cria, que creu, que acreditou, ele também pode fazer isso comigo e com você hoje. Um domingo de Páscoa de transformação, de não só dar chocolate para as crianças e falar para eles assim, hoje é o dia da Páscoa, hoje é o dia do chocolate. Ou então falar entre a gente dentro de casa de que hoje é o domingo de Páscoa. Páscoa, Jesus ressuscitou, glória a Deus por isso. Vamos orar na hora do almoço, obrigado Senhor, porque o Senhor morreu, mas aleluia, ressuscitou. A ressurreição de Jesus tem que trazer alguma transformação, queridos. Se não nos transforma em nada, fico meio que obsoleta essa pregação nossa. Se não nos transforma em nada, fica meio que sem porquê. Para que eu vou pregar um homem, um Deus, uma figura extraordinária que ressuscitou, se essa ressurreição não me traz nada de novo? Eu hoje estou presa dentro de uma casa, sem poder ir à igreja pregar, sem poder ir à igreja cantar, sem poder ir à igreja ficar até mesmo de braço cruzado enquanto o ministro de louvor está falando, adorando, e você está olhando para a cara dele com cara de pastel, né? Eu estou presa dentro de casa. Mas o que me torna quem eu sou não é a possibilidade de sair ou estar dentro de casa. É a transformação desse Jesus, dessa ressurreição na minha vida. Quem eu me tornei por causa disso. Eu prego um Jesus que ressuscitou. Eu prego um Jesus de verdade. Então eu preciso viver essa verdade. E viver essa verdade é ter na ressurreição motivos de transformação. De eu ser diferente do que eu era antes de viver essa transformação na minha vida. Que Deus te abençoe. Eu tô com saudade. De verdade eu tô com saudade. Eu acho que esse tempo dentro de casa tem servido para a gente ver como é importante a gente estar junto. Com as nossas esquisitices, com as nossas diferenças, mas como é bom a gente estar junto. Hoje a gente está longe, forçado, mas eu creio de que em breve a gente vai poder voltar a estar junto, voltar a se tocar, a se abraçar. E eu creio de que Deus tem usado esse tempo para tratar com alguns de nós de forma diferenciada. Um domingo abençoado, né? O povo do mundo fala beba com moderação, eu vou dizer para você, coma com moderação, cuidado, para te ajudar, dia sim, dia não, experimenta tua calça jeans, dia sim, dia não, coloca aquela blusa de botão para ver se está fechando no pescoço,
para você ver se você não está exagerando. Coma com moderação, vai devagar, gente, a quarentena vai acabar. E depois você vai ter que voltar a correr atrás do prejuízo. E aquilo que você pode adquirir na quarentena para tirar de você, vai ter que ter muita ressurreição de Jesus na sua vida, ok? Deus te abençoe, um domingo alegre, feliz, sorria, 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 sorria. Jesus está com você nesses dias, amém? Um grande beijo. À noite, 7 horas da noite, pastor Hudson vai estar no culto, pregando, do jeitinho que ele faz, do jeitinho que Deus o usa para falar com cada um de nós. Não se disperse não se perca vendo TV, não se perca fazendo qualquer outra coisa. 7 horas, liga aí o teu telefone, o seu PC, para a gente estar junto, adorando ao Senhor. Vamos tentar fazer do culto um momento em que está todo mundo junto de verdade. Eu desafio até você fazer o seguinte, agora a gente tem o WhatsApp da igreja. Você que está precisando de oração, você que está precisando de algo particular, algo pessoal, coloca lá no Zap. O pastor Hudson vai ter acesso a isso. Coloca lá, pastor, estou precisando de uma oração específica. Ora por mim, por favor. Ele vai estar vendo. Eu prometo que ele vai estar vendo. O Zap da igreja, ele vai estar vendo. Eu prometo para você. Ele odeia a tecnologia. Por falar nisso, gente, um parêntese rapidamente. Que coisa tremenda, né, queridos? Logo o nosso pastor que odeia a tecnologia. Olha como é que Deus é implicante. Deus é tremendamente implicante porque ele odeia a tecnologia. Ele está tendo que ficar com o celular direto. É mole? Lembra uma vez ele pregando, dizendo que a vontade dele era quebrar o celular? Imagina se ele tivesse quebrado o celular, irmãos. Como estaria nesse tempo? Não é verdade? Deus é implicante. Cuidado com o que você fala. Amém? Então aproveita esse Zap, coloca lá, faz um pedido, manda um recado. A gente vai estar olhando esse Zap. Amém? Um grande beijo para todos vocês. Tchau!